Uma ode à testosterona. Assim, o jornal famoso definiu o filme Top Gun Maverick. Esse filme foi aos cinemas em maio do ano passado, e em tempos de uma masculinidade desconstruída, esse filme foi praticamente uma ofensa, um tapa na cara de um progressismo atual. Meus irmãos, mas que filme! Para aqueles que não viram, eu recomendo. É um excelente filme. E realmente foi surpreendente ver um filme desse tipo nesses tempos atuais em que vivemos. Um filme que não se envergonha da masculinidade daquilo que nós falamos. É coisa rara nos tempos de hoje. Esse filme ele é uma continuação do filme original, que é de 1986. Eu lembrava desse filme, do filme antigo, quando eu era criança. Eu não sabia que ele tinha sido lançado antes mesmo de eu nascer. Esse filme, essa história que se passa décadas depois do primeiro, ela acompanha a história de Pete Maverick Mitchell, interpretado por Tom Cruise, em uma nova missão. Aquele grande piloto, nessa nova história, ele foi incumbido com uma missão: preparar uma geração de jovens pilotos de elite para uma missão praticamente impossível, o que coaduna bem com um ator no caso. Eles precisariam voar com uma grande velocidade, a uma baixa altitude, a velocidade acima da velocidade do som, por um campo inimigo extremamente armado, com inúmeras ameaças contra aqueles pilotos, e num movimento extremamente complexo. Eles precisariam bombardear não uma vez, duas vezes uma instalação secreta de enriquecimento nuclear e escapar daquele local encarando uma força de 10 gravidades. Isso sem desmaiar, para logo depois enfrentarem hostilidades daquele terreno inimigo. Isso tudo em uma única missão. Isso é bem clichê de um filme. É um blockbuster. É um filme comum. Mas ele não deixa de ser emocionante. Para preparar esses jovens pilotos, o já então capitão de mar e guerra Maverick, ele precisou inicialmente ensinar aqueles jovens que, apesar de serem pilotos extremamente brilhantes e talentosos, eles ainda tinham espaço para melhorarem as habilidades deles e as capacidades. E para aquela missão, eles de fato precisariam adquirir novas habilidades e melhorar as que eles já possuíam. Depois disso, ele precisou mostrar como seria o território inimigo que eles enfrentariam. Que não seria nada fácil, que possuiriam aeronaves superiores às que eles iriam, que possuíam mísseis de alta tecnologia e que eles teriam que escapar com toda a velocidade possível. Então, aqueles pilotos ainda incrédulos precisavam de uma prova. Ele, não contente, pega uma aeronave e demonstra para aqueles pilotos que era possível executar aquela missão. E por fim, aqueles jovens pilotos são enviados ao campo de batalha, prontos e ávidos pelo combate. Semelhantemente, aqui no texto lido na segunda epístola de Paulo a Timóteo, vemos Paulo, o grande e experiente soldado de Cristo, preparando Timóteo, um promissor e talentoso pastor, para uma batalha, para a batalha que é anunciar o reino de Deus. Paulo combateu o bom combate e então preparou Timóteo para a mesma tarefa. E de certa forma também nos prepara hoje para essa batalha que ainda não se encerrou. Para compreendermos melhor o nosso texto que vamos continuar a estudar hoje, vou mais uma vez relembrar, de uma maneira mais sucinta talvez do que a semana passada, quem são os personagens dessa epístola. O autor, como nós já dissemos, é Paulo, o apóstolo, aquele que foi um dos maiores missionários da história da igreja. Ele havia se gastado em prol da pregação do evangelho, em prol do reino de Deus. E por conta da sua vida ativa nesse ministério, ele agora se encontrava preso, já que aquele era um tempo de perseguição intensa contra o cristianismo. Aquele tempo era um tempo que a perseguição havia se intensificado, e ele possuía uma certa convicção: aquele era o fim. Ele já não sairia mais daquela prisão. Ele seria condenado à morte, e ele cria que isso seria em breve. Ele, nesse momento, ele enxerga a necessidade de se comunicar com Timóteo, a quem ele chama de amado filho. Timóteo foi um jovem pastor, a quem Paulo enviou à igreja de Éfeso, a fim de resolver alguns problemas internos que aquela igreja enfrentava.
Paulo vê em Timóteo alguém que continuaria a pregar intensamente o evangelho nesse momento de perseguição. E ele deseja instruí-lo e fortalecê-lo para essa obra. Semana passada destacamos como a guerra entre o reino de vida e o reino de morte exige que aqueles que seguem a Cristo sejam corajosos. E como essa coragem é obtida em Jesus. Isso nós aprendemos semana passada. Paulo mostrou isso a Timóteo e a nós em conjunto. Também fomos ensinados como nos encher de coragem para combater nessa batalha. Nessa noite nós continuaremos a aprender com os ensinos de Paulo a Timóteo. Só que agora nesse contexto de um mundo de trevas que se opõe aos filhos de Deus. Sim, nós estamos em um mundo de guerra. Em um mundo que está em guerra, o nosso inimigo é o pecado, o Deus deste século, o reino de morte. Nós estamos em guerra e precisamos lutar. Não existe neutralidade nessa batalha. Nós não podemos nos eximir, nós não podemos dizer que nós não vamos batalhar, nós não podemos nos esconder. Nós estamos em guerra e precisamos lutar. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Ou nós lutamos em prol de um reino dos céus, de um reino de vida, ou nós lutamos em prol de um reino de trevas e de um reino de morte. Sim, meus irmãos, estamos em guerra e precisamos lutar. Não há como fugir. Já estamos no meio do campo de batalha. E precisamos entrar nessa luta. Em Cristo, nós já aprendemos, obtemos a coragem para essa batalha. Então agora precisamos, com essa coragem que nós aprendemos na cruz de Cristo, sair ao campo inimigo e lutar esse combate. Na primeira seção do texto, do verso 14 ao verso 26, vemos Paulo instruindo a Timóteo sobre como um obreiro aprovado deve se portar. E de fato, se você parar para ler, pelo menos na Bíblia que se encontra aí no escaninho, você vai ver que o subtítulo dado a esse trecho é Obreiro Aprovado. O que temos aqui é uma lista considerável, um número elevado de itens, de recomendações do que fazer e do que não fazer. Nessa lista, Paulo convoca Timóteo para que ele relembre aos seus ouvintes sobre as verdades do Evangelho, que ele faça isso dando um testemunho solene diante de Deus. Ou, numa outra tradução, advertindo solenemente diante de Deus, e assim afastando as brigas do seio da igreja. Timóteo, afinal, tinha experiência nisso, pois foi esse um dos grandes problemas que ele já havia enfrentado na igreja de Éfeso. Paulo também convida Timóteo a procurar apresentar-se a Deus aprovado. O termo original aqui no texto, traduzido por apresentar-se, significa apresentar-se para o serviço, da ideia de utilidade no serviço, usado numa ideia, talvez num contexto militar, de alguém que se apresenta pronto para cumprir aquele serviço. E já o termo traduzido por aprovado era usado para indicar o ouro e a prata purificados de toda escória. Ou seja, a gente tem um convite à prontidão e à pureza, um convite à prontidão e à santidade. Ele não deveria ter motivo de vergonha e deveria saber manejar bem a palavra de Deus. Paulo também instrui a evitar os falatórios inúteis e profanos. Ele coloca um alerta nessa instrução. Quem se entregar a esses falatórios avançarão em impiedade. Estes falatórios inúteis são os mesmos tratados na primeira epístola, a qual Timóteo deveria enfrentar esse problema em Éfeso. Eles se referem a disputas ímpias e inúteis sobre histórias e genealogias fictícias e mitos, como dito lá no texto anterior, de 1 Timóteo, mitos de velhas caducas. Debates minuciosos acerca de sutilezas da lei de Moisés. Coisas desse tipo. Teologia à base de ficção. Teologia à base de invenções. Teologia à base de textos que não estavam explícitos nas Escrituras. Teologia à base de apócrifos. Teologia à base de filosofia. Era isso a qual Paulo estava prevenindo Timóteo a enfrentar agora. Quem nunca viu isso diante de nós? Quem nunca viu, quem nunca esteve presente em tantos debates inúteis como nós temos visto? Irmãos com irmãos na internet, irmãos denunciando outros irmãos por termos e coisas que não
de fato têm relevância para o reino, por coisas, na verdade, que não são nem verdades, por assim dizer. Talvez pessoas que nem de fato são irmãos. E nós, chamados a atenção por isso, muitas vezes entramos no meio dessas brigas e nos voltamos para as redes sociais por discussões inúteis e fúteis que não pregam o Evangelho de Deus, que não pregam o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nos salvou. Paulo afirma que essa conversa corrói como câncer. É no meio dessas conversas que surgem as grandes heresias, como a que surgiu naquele momento, entre aqueles que já diziam que já havia ocorrido a ressurreição. Paulo ordena que Timóteo fuja também das paixões da mocidade. E o que são essas paixões da mocidade? Nós podemos erroneamente, como é de costume, ligar logo de pronto essa expressão aos desejos sexuais pecaminosos. Eu quis destacar isso porque em si o desejo sexual dentro do casamento não é algo pecaminoso, mas existe aquele que é pecaminoso. E a gente tende a olhar esse texto e falar das paixões da mocidade exclusivamente como isso. Hendricks, comentando sobre esse trecho, ele nos adverte com relação a isso. Não devemos excluir esses pecados dessa expressão de fato, mas ela deve ser tomada em seu sentido mais geral, indicando todo anseio pecaminoso pela qual a alma de um jovem ou de uma pessoa relativamente jovem se expõe. O que pode incluir também a impaciência, a obstinação própria da juventude. Eu já tenho passado dessa fase, eu sou pai, já passei da escala dos 30, não tomo isso para mim, se bem que nesse tempo Timóteo, que era mais velho que eu, era considerado um jovem ainda. Mas nós sabemos que na juventude, nós sabemos que nos nossos momentos mais novos, nós temos essa tendência de querer ser mais impulsivo, de agir segundo aquilo que nós acreditamos a verdade. Nós normalmente acreditamos que temos a solução para todos os problemas, ignorando talvez o que os mais velhos falam para nós, pessoas que já viveram aquilo que nós estamos passando, mas nós, na nossa impaciência, na nossa avidez, teimamos. Sim, nós teimamos em fazer aquilo que nós achamos que é correto. Talvez essa paixão da mocidade englobe também isso. Um atributo que muitas vezes nós desprezamos, coisas que nós não tratamos como pecado, mas de fato é. A Bíblia, ela recorrentemente nos ensina a importância de ouvir aqueles que são mais velhos do que nós. A Bíblia recorrentemente valoriza a sabedoria dos mais velhos. E isso é importante para nós. Isso é importante para nós dentro do nosso ambiente de igreja, onde nós temos o pastor mais experiente, onde nós temos irmãos aqui mais experientes. Nós podemos, muitas vezes, não concordar, mas sentem, escutem, não ajam com impaciência. Aqueles irmãos mais velhos certamente já passaram por muito mais coisas do que nós e certamente falam de bom grado, desejando o nosso bem e tem muito a nos oferecer. Fujam das paixões da mocidade. Nós ainda temos muito a aprender. Como eu bem disse, essa mensagem é para alguém em torno dos 40 anos. Ou seja, muita gente ainda está sujeita às paixões da mocidade aqui. Que nós não englobemos isso para aqueles que têm menos de 20. Isso também nos atinge diretamente. Paulo convida a, no local dessas paixões, Timóteo deve preencher a sua vida com justiça, com a fé, com o amor e a paz com os irmãos. E nesse contexto, mais uma vez, Paulo exorta Timóteo a não se envolver em discussões insensatas. Veja a importância disso para Paulo. Paulo já havia demonstrado a Timóteo isso na primeira epístola, agora na segunda epístola, nesse pequeno contexto que nós lemos, a gente já viu essa situação 2 vezes. Mais uma vez, Paulo exorta Timóteo a não se envolver em discussões insensatas. Paulo afirma que um servo do Senhor não deve andar metido em brigas. E isso não é só algo físico, presencial. Sendo um pouco anacrônico, certamente isso inclui aquilo que nós fazemos também nas redes sociais, aquilo que nós fazemos também na internet. Isso é algo muito relevante para nós hoje. Essa é uma realidade recente na história. Essa é a realidade bem presente na nossa vida hoje e ela veio para ficar. A não ser que aconteça um evento cataclísmico, um evento de proporções apocalípticas, de que acabe a internet, esse evento vai permanecer no nosso meio hoje e faz parte da nossa vida. E nós devemos nos portar ali com a mesma sabedoria que nós nos portamos de maneira física.
Não adianta a gente alegar que nós somos pacíficos e na internet nós somos como leões, grandes apologetas que humilham todo mundo. São sarcásticos. Nós não fomos chamados para isso. Nós não somos chamados a viver metidos em brigas. Paulo finaliza essa sua pequena lista ensinando que o servo do Senhor é brando e disciplina com mansidão. Não exortamos simplesmente para termos razão. O servo do Senhor, ele é brando. Não adianta chegar para o seu irmão, a quem você vê em pecado, agredindo verbalmente, humilhando verbalmente, simplesmente para mostrar que você tem razão. A disciplina, ela não é um método para subjugar alguém. Ela tem um objetivo que está exposto em nosso texto. A disciplina, ela tem a expectativa para com os seus destinatários de que Deus conceda a eles não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazer o que ele quer. Irmãos, Paulo ratifica que a disciplina não deve ser omitida, ela deve estar presente em nosso meio, porque ela é um caminho para livrar os homens do laço do diabo e da morte. Mas ela não pode ser um pelourinho para a deliberada agressão. Nós não podemos nos omitir de disciplinar. Isso como conselho, isso como uma função nossa, do nosso pastor, que não é fácil. Isso como também eu, como membro do conselho. Mas isso é válido para nós entre irmãos. Nós mutuamente nos exortamos. Isso faz parte. Um bom amigo, um bom irmão em Cristo, não deixa o outro irmão entregue ao pecado. Vocês ouviram o papel que a disciplina tem? Ela livra alguém da morte, ela livra alguém dos laços e da escravidão de Satanás. A disciplina, ela tem um papel dentro da nossa comunidade, ela deve existir, porque ela é boa para o povo de Deus. Mas ela não pode existir com um senso de autoridade, um sentido de superioridade, com um senso de que eu sou o grande santo e você é um grande pecador. Não, ela se porta da maneira que eu, um pecador, salvo por Deus, da mesma forma como você, enxerga em você alguém que também pode ser salvo por Deus. Alguém que foi alvo da graça de Cristo, sabe que o teu irmão pode ser alvo da graça de Cristo, mas isso não pode nos omitir de agir dessa maneira. Mas, irmãos, a par do contexto em que Paulo escreveu para Timóteo, temos de entender que essa é uma lista de ordenanças enviadas para um crente experiente. Timóteo era um pastor a quem Paulo considerava como seu sucessor. Era um pastor a quem Paulo havia comissionado para uma missão muito importante, 5 anos antes. Então, de forma alguma, podemos pensar que essa mensagem que foi direcionada para um crente experiente, hoje, nós sentados aqui, ouvindo essa mensagem, não podemos pensar de forma alguma que essa mensagem é para o meu irmão ao meu lado, mas não é para mim. A gente não pode pensar que essa mensagem é, poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso e se eximir dela. Olha o que Paulo estava dizendo para alguém que ele considerava crente, que ele considerava apto para pregar o evangelho. Olha o tamanho dessas exortações. Essas exortações também vão de encontro a cada um aqui. Nós não podemos excluir, nós não podemos achar que essas verdades não são válidas para nós. Essa também não é uma lista de requisitos para se tornar crente. Paulo não está apresentando um contrato para aqueles que desejam seguir a Cristo, devem seguir fazendo isso e não fazer aquilo e aquilo outro. Esse texto não é isso, não é um contrato de cláusulas. Ele não é focado para aqueles que não são cristãos. Nesse momento, ele não está em prol disso. Nós não podemos fazer o evangelho uma lista de exigências. Nós não podemos pregar o evangelho como se ele fosse uma lista. Para você se tornar crente, você tem que cumprir isso. Isso é para crentes, irmão, isso é para nós. E também não é num caráter de que para você ser um crente superior ou de um estamento superior, ou para morar num lugar superior na vida eterna, não. Esse caminho que é proposto para nós é o que os crentes já fazem e devem esmerar-se por fazer-se através do Espírito Santo. Esse é um chamado para crente, porque nós já vivemos assim e devemos procurar viver assim a cada dia mais. Era isso que Paulo tinha em mente. Então, cada seguidor de Cristo que está aqui presente, ele deve ter sua atenção voltada para os ensinamentos de Paulo.
Pois Paulo está instruindo Timóteo para prepará-lo para o que virá. E dessa forma, junto com Timóteo, nós também somos instruídos e preparados para a batalha que se apresenta diante de nós. Esta é uma lista dos atributos que um soldado de Cristo deve apresentar. Você pode rejeitá-la. Você pode alegar que não quer ser um pastor e essa lista é exclusivamente focada para quem quer exercer o ofício ministerial. Mas a batalha está aí, diante de nós, diante de todos nós. O chamado a pregar o evangelho, o sacerdócio universal, não é para aqueles que sobem aqui ao púlpito e pregam. Esse é um chamado para cada crente, pois todos nós anunciamos o evangelho e as maravilhas de Deus, nosso Pai. Não ouvir as instruções de Paulo é como ir para um campo de combate, para um campo de batalha, sem ouvir as instruções de um comandante. Você estará perdido ali, você não saberá o que fazer, você não terá as instruções adequadas, você estará pronto para morrer. A batalha está posta diante de nós. Deus, nosso Pai, por meio de Paulo, nos instrui como devemos combater esse combate. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos voltar. Não há isenção aqui. Sendo assim, meus irmãos, ciente de que essas instruções também são para nós, as ouçamos, não como um mero espectador, não como alguém que está ouvindo o que está acontecendo, mas como o receptor da mensagem. Paulo, de fato, escreveu a Timóteo, mas, de certa medida, também escreveu a cada crente que veio depois disso. Meus irmãos, como Paulo disse a Timóteo, nessa noite eu digo a vocês, relembrem e anunciem o Evangelho, procurem se apresentar a Deus de forma provada, evitem os falatórios inúteis e profanos, fujam das paixões da mocidade, sigam a justiça, a fé, o amor e a paz para com os irmãos, se afaste das brigas, sejam brandos e disciplinem com mansidão. Irmãos, é necessário destacar que essas exigências não são atributos que nós conseguimos desenvolver pela nossa própria força. Como disse o presbítero Jean no momento de confissão, nós estamos vivendo aquilo que chamamos de santificação e precisamos lembrar que o processo de santificação, a nossa santidade, cresce enquanto nós estamos de joelhos diante de Deus, nosso Pai. Enquanto nós estamos vivendo uma vida devocional ativa e forte. Nós fazemos isso, nós desenvolvemos essas habilidades, nós nos treinamos para esse combate, nós nos preparamos para esse combate por meio do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos isso. Agora que nós, como aqueles alunos, como aqueles jovens pilotos que estavam sendo preparados para aquela batalha, agora nós estamos cientes das instruções de como batalhar. Mas nós precisamos saber o que nos espera no território adversário. Nós precisamos saber como nós cumpriremos essa missão. Nós precisamos conhecer como é o território inimigo. E dessa forma, Paulo passa a instruir a Timóteo sobre o que Timóteo enfrentará. Paulo diz: Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A primeira pergunta a respondermos sobre esse texto é: o que seriam esses últimos dias? Nós entendemos que os últimos dias foram inaugurados com o nascimento de Jesus, nosso Senhor, e que ele se estenderá até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, meus irmãos, bem-vindos. Todos vocês estão nos últimos dias. O que Paulo fala nos abrange também. Nós estamos bem no meio desses tempos difíceis. A segunda pergunta é: por que os tempos serão difíceis? Paulo responde essa pergunta da seguinte forma: os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é o que Timóteo deveria esperar no campo de batalha. E da mesma forma, é o que nós devemos esperar diante de nós. Esta é a prática do reino de morte. Esta é a realidade que nos cerca. É isso que o mundo é. O mundo sem Cristo é assim. Egoísta, traição, violento, agressor do bem.
Mas infelizmente, meus irmãos, isso também está infiltrado em nosso meio. O reino das trevas, desde o começo da história da igreja, tem se infiltrado em seu interior. Paulo nos mostra isso no versículo 5, quando ele adiciona um grupo específico a esta lista. Aqueles que tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Esse é um grupo composto por aqueles que frequentam a igreja, mas não mudam a vida. Eles têm a espiritualidade divorciada da vida deles. Essas pessoas têm a forma de piedade, mas não têm nenhum poder. Um autor chamado Hans Burke, ele destaca acertadamente que aqueles que trazem a aparência de uma natureza temente a Deus, mas negam o seu poder, apegar-se-ão à forma da religião, mas se distanciarão do Senhor. Existem muitos que apresentam uma forma de piedade entre nós, mas a sua vida é um lamaçal de pecado. Spurgeon diz que ninguém é mais miserável do que aquele que peca secretamente, mas tenta preservar a sua imagem diante dos homens. Meus irmãos, é fácil nós julgarmos isso, mas infelizmente nós muitas vezes podemos ser alguém assim. E se existe alguém que se encontra assim, se isso é algo que tem atormentado, que a gente lembre do que o salmista nos ensina. O Salmo 32 diz o seguinte: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus irmãos, confessem o pecado a quem pode perdoar. Chegai com confiança ao trono da graça no tempo oportuno, porque lá vocês encontrarão graça. Abandonem as práticas do velho homem. Confessem ao Senhor. A solução para o pecado não é ocultá-lo. A solução para o pecado não é fingir uma piedade. Meus irmãos, o destino desses é triste. O destino desses é morte. Paulo disse que esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Zambres. Pois eles se escondem atrás de uma falsa piedade. Meus irmãos, não sejam assim. Cristo pode nos perdoar os pecados. Devemos confessar os nossos pecados ao nosso Senhor. Devemos procurar ajuda. Fingir piedade não nos salvará. Pelo contrário, nos tornará os seres mais danosos para a igreja. Paulo descreve o modus operandi desses lobos. Eles se infiltram entre os mais vulneráveis e sujeitos aos pecados. Paulo fala que eles iam alcançar mulherzinhas sobrecarregadas pelo pecado. Eles são resistentes à verdade, eles não aceitam a repreensão. Eles têm a mente corrompida e reprovados quanto à fé. Paulo nos ensina qual é a maneira de lidar com os que agem assim. Não é batendo, não é brigando, não é pregando no sentido de tentar convencer aquela pessoa da verdade. Paulo simplesmente diz a Timóteo: fique longe deles também. Ele faz como um comandante num campo de batalha, onde instrui os seus soldados a não andarem em um campo minado, ou não entrarem num campo que certamente será uma armadilha para os seus combatentes. A solução para essas coisas não é desminar o campo, não é fazer uma contra-atacada, é simplesmente não ir por ali. Esses homens são armadilhas para os crentes. Entrar numa discussão com eles é uma armadilha para os crentes. A mensagem de Paulo para Timóteo é: se afaste desses falsos cristãos. E a mensagem para nós é a mesma. Não fomos chamados para debater com hereges por aí, ou pela internet, ou pelos corredores, ou por qualquer lugar que seja. Se alguém quiser vir e falar que o hino Mais Alvo que a Neve é um hino que contém racismo, meu irmão, deixa esse cara falar sozinho na loucura dele. Porque discutir com esse cara só é o que ele quer aparecer, ele quer ganhar mídia. Esses caras têm discursos loucos, têm discursos insanos, que corrompem, mas não convertem. Meus irmãos,
A mensagem do Evangelho ela é poderosa. É ela quem salva. Não é você, não é seu argumento. Os argumentos desse cara são mortes, discursos humanos. Nós não temos que nos preocupar com combatentes com armas de plástico, porque eles não podem fazer nada contra nós. Esses homens são fracos e têm um discurso tolo e torpe, que vai sucumbir dentro dele mesmo. Onde está o liberalismo teológico do século XIX? Ele morreu. Onde está Nietzsche, que falou que Deus estava morto? Onde estão esses homens que criaram teologias tão danosas? Hoje estão esquecidos pela história. Eles não vencem, mas o Evangelho não. O Evangelho está há 2000 anos, firme e forte, diante de tudo que sobreveio contra ele. A nossa mensagem é poderosa. Não se preocupe com esses homens que fazem o mal, que desejam o mal, que querem pregar o mal. Eles não têm poder. Eles nunca vão subir aqui nesse púlpito para pregar o Evangelho. O território inimigo é hostil. Nós vamos enfrentar diversos ataques. Mas de joelho nós devemos nos preparar. Pois é em Cristo, e somente em Cristo, é que nós vencemos essa batalha. Como nós falamos em nossa introdução, aquele esquadrão de pilotos havia recebido uma missão muito difícil. Eles haviam sido instruídos sobre como executá-la. Eles receberam as informações sobre o território inimigo, mas ainda assim a missão parecia impossível. Então o protagonista do filme pega uma aeronave, percorre todo o percurso que simulava o território inimigo e prova que sim, era possível executar a missão. Pois um bom líder é o melhor exemplo de como se combater. E é isso que nós vemos Paulo fazendo aqui. Ele sabe que a missão não é simples. Ele sabe que ela é dolorosa. Ele viveu em sua própria pele. Ele viveu tudo, ele sentiu tudo. Ele está preso por causa disso. Então agora ele passa a relembrar a Timóteo. E ele mostra a si mesmo como se vive essa missão, como se luta nesse combate. Paulo diz no versículo 10 do capítulo 3, mas você tem seguido de perto ao meu ensino e a minha conduta, o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, e as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo sabia, por experiência própria, como era esse combate. E ele se apresenta como um exemplo, o exemplo que Timóteo conhecia bem. Este pequeno trecho, ele encerra com a seguinte mensagem: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, essa mensagem é válida ainda hoje. Isso não mudou. Vocês querem seguir a Cristo? Vocês querem isso para a vida de vocês? É esse o caminho que vocês querem traçar? Vocês serão perseguidos. Eu não posso precisar a intensidade. Eu não posso falar aqui que vocês serão perseguidos até a morte, ou que vocês simplesmente serão assediados no trabalho ou na faculdade. Mas a perseguição virá. Ela faz parte da nossa vida, porque nós estamos inseridos no mundo que está em oposição à verdade. Nós estamos inseridos em um mundo que está em oposição a Cristo. Isso faz parte da nossa vida. Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Você não quer ser perseguido? Abandone. Mas como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna, para onde nós iremos se só Cristo tem a palavra de vida eterna? Meus irmãos, eu não falo isso no intuito de desanimar ou tornando a mensagem do Evangelho algo pesado. Mas isso faz parte da mensagem do Evangelho. E eu não posso negar isso. Mas é impressionante. Eu nunca vi um filho de Deus. Eu nunca li um relato de um filho de Deus no momento da vida dele falar: eu me arrependo de ter seguido a Cristo. Seja ela numa morte tranquila, num leito de um hospital, seja ela numa fogueira. Eu não conheço um relato de um filho de Deus que tenha se arrependido de seguir a Cristo. Eu já li relatos sobre homens desesperados sobre a morte, de homens com medo de cair no inferno. Já vi relatos de homens tranquilos e pacíficos que estavam indo encontrar a Cristo, mas não existem arrependidos. Meus irmãos, não temam por essa perseguição.
Paulo não falou isso para Timóteo, se eu fosse você eu desistia. Paulo falou, é isso que vocês vão enfrentar no território inimigo. É isso que está diante de nós. Isso faz parte da nossa vida. Vocês querem seguir a Cristo? Vocês vão ser perseguidos. E amém por isso. Glória a Deus por isso. Porque Paulo também diz, lembrem também dessas palavras. Quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. No mundo nós teremos aflições, mas Cristo venceu o mundo. Paulo foi perseguido, mas foi livre do Senhor por todas elas. E olha que engraçado, onde Paulo estava falando que ele tinha sido livre de todas essas perseguições? Na cadeia, pronto para a morte. Ainda que ele estivesse sido preso, ainda que a morte se apresentasse diante dele, não venceram Paulo, não venceram a mensagem do Evangelho. Podiam matar o Paulo naquele momento, mas ele sabia que haveria de ressuscitar. Podem fazer mal aos nossos corpos, podem abalar o nosso psicológico, podem nos fazer ficar tristes, mas jamais poderão nos tirar a certeza de que Cristo, nosso Senhor, há de voltar. E não só não poderão tirar a nossa certeza, jamais poderão anular essa verdade de que um dia Cristo há de voltar. Um militar, quando ele vai cumprir uma determinada missão, existe um fluxo normalmente para isso. A execução dessa tarefa exige uma reunião antes chamada briefing, que informa como a missão deverá ser cumprida e quais serão as normas que regerão todo o procedimento para aquela determinada missão. Também são apresentados os detalhes do ambiente, da missão e dos riscos envolvidos. E normalmente esse briefing é conduzido por alguém que tem experiência naquele tipo de missão. Mas, meus irmãos, eu confesso que essa é a parte chata de toda a missão. E eu sei que boa parte do que eu preguei até esse momento é essa parte. A gente falou sobre uma lista grande de atributos. Isso é complicado. Eu confesso que isso é complicado para mim preparar. Eu gosto de falar do Evangelho, eu gosto de falar do que Cristo fez por nós. Mas existem coisas práticas e coisas que nós devemos fazer. Enquanto eu preparava esse texto, eu lutei comigo mesmo, porque eu não quero levar uma lista para a igreja e falar, meus irmãos, vocês fazem assim, assim, assado, e não fazem assim. Mas, meus irmãos, é a Bíblia, e eu não posso lutar contra a Bíblia. Paulo fez isso no momento final dele da morte. Vocês lembram que semana passada eu falei que Paulo sabia que ele tinha que ser breve, sabia que ele tinha que ser preciso, e na precisão dele, naquelas palavras que ele tinha que falar para Timóteo, ele botou uma lista, porque era importante, e isso é importante. E assim como numa missão militar, é importante o briefing. Normalmente, o sucesso de qualquer missão, de qualquer operação, de qualquer exercício, ele é muito ligado ao briefing, à parte anterior. Porque é ali que a gente prepara o pessoal para o que vai acontecer, mostra as normas que tem que ser seguidas, mostra o que fazer no caso de uma emergência, mostra o território, mostra o ambiente onde vai acontecer aquilo, o que pode acontecer. E é chato. Mas ninguém abre mão daquilo, porque sabe que é importante. É chato, mas todos estão ali anotando, ávidos, para saber o que vai acontecer. Porque no momento do real, não tem tempo para parar. E isso é válido para um exercício, tanto quanto é válido para um campo de guerra. Você pode pegar qualquer filme, você pode ver qualquer relato. Sempre existe isso. Porque você tem que saber o que vai fazer no campo de batalha. O campo de batalha não é lugar de tomar decisão e pensar para fazer uma reunião. Não, o que a gente vai fazer aqui agora? Imagina, no meio de um tiroteio, você entra ali no meio do campo de batalha e agora fala, será que a gente vai pela direita ou pela esquerda? Não existe isso. Ali é momento de ação. Só que, meus irmãos, não se esqueçam que a gente está no campo de batalha o tempo todo. Nós não podemos, muitas vezes, ter tempo de parar para pensar no meio de uma conversa, no meio de uma oportunidade de pregar o Evangelho, para parar e para pensar no que nós vamos fazer. Nós temos que estar pronto para saber o que nós vamos fazer. Mas precisamos, para isso, gastar esse momento. E por isso eu gastei esse momento aqui. Por isso Paulo gastou esse momento falando com Timóteo. Mas o que todos eles queriam, aqueles pilotos, o que nós queremos é de fato a missão. O que nós amamos é a parte real, é a parte que está acontecendo, o momento emocionante é a missão propriamente dita. Quem não vibra com a história de um missionário que conta os milagres que ele passou, o tempo que ele passou na cadeia, mas ninguém para pensar que o cara passou às vezes 1 ano, 2, 3, 10 anos na cadeia. O quão ruim foi aquilo para ele. Mas a gente gosta da parte de ação, é a parte emocionante.
Quem aqui, como adolescente que cresceu na igreja, nunca sonhou em ser um missionário, a semelhança do Paul Washer se escondendo do Celeiro Luminoso com medo da própria vida? Ou vibrou com a história desses homens? Mas esses homens passaram anos estudando, se preparando para aquilo. O próprio Paulo, inúmeros náufragos que ele passou, todas as perseguições, tudo que ele passou, e agora, o grande soldado encerrando o bom combate, passou 13 anos se preparando para ser o que ele foi. Mas a gente chegou nesse momento. Nós vamos falar sobre o combate. Mas para falar sobre isso, nós temos duas importantes questões a responder. Como combateremos o nosso inimigo? E qual é a nossa arma nessa guerra? Paulo diz assim a Timóteo: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. O nosso objetivo nessa batalha não é aniquilar os ímpios, mas é levá-los ao verdadeiro arrependimento. E nós fazemos isso por meio do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, ouçam com atenção. Se por algum motivo alguém ainda está distraído, eu peço, ouçam com atenção. Nós cumprimos essa missão, nós derrotamos o nosso inimigo, não aniquilando ele, mas trazendo ele da morte para a vida, e nós fazemos isso por meio do Evangelho de Cristo. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. A nossa arma é o Evangelho, a nossa arma é a boa notícia de que Jesus Cristo veio até nós, morreu em nosso lugar e nos purificou de todo o pecado. Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. Ele foi assunto ao céu e prometeu voltar para nos buscar. Antes nós estávamos separados de Deus, entregue aos nossos pecados. Nós éramos também os egoístas dessa nova época, nós éramos os avarentos, nós éramos os orgulhosos, os arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse éramos nós, essa é a verdade também sobre nós pertencíamos a esse exército inimigo. Isso também é verdade sobre nós, e nós não podemos negar que éramos assim, mas o Evangelho, essa arma que tira da morte para a vida, nos foi anunciado, e nós fomos convencidos por meio do Espírito Santo, e passamos da morte para a vida. A arma que nos derrotou é que usamos contra os inimigos do reino de Deus. Nós não procuramos destruí-los, mas tiramos eles da morte para a vida. É isso que nós fazemos. E dessa maneira temos a resposta da outra pergunta: como nós lutamos essa guerra? Nós lutamos essa guerra pregando o Evangelho. Paulo diz no capítulo 4, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, que como sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar aos ouvidos a verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, desde o início da história da igreja, isso tem sido verdade, é nisso que nós estamos inseridos, mas nessa batalha, nós lutamos ela pregando o Evangelho, nós não lutamos ela pregando bons argumentos, ou pregando filosofia, ou combatendo os hereges, mostrando que nosso argumento é melhor. Não, nós pregamos o Evangelho. Se os tempos são favoráveis, nós pregamos o Evangelho. Se não são favoráveis, nós pregamos o Evangelho. Se querem nos ouvir, nós pregamos o Evangelho. Se não querem nos ouvir, nós continuamos pregando o Evangelho. Se a mensagem é popular, nós pregamos o Evangelho.
se essa mensagem é impopular, como tem sido nesse momento atual, ainda assim nós pregaremos o Evangelho. Se nós seremos taxados como tolos, como retrógrados, nós ainda assim pregaremos o Evangelho. É esse o meio pelo qual nós combatemos. Não é traduzindo a mensagem, não é transformando ela em algo mais palatável, não é falando que não há perseguição para aqueles que desejam amar a Cristo, mas é pregando a verdade, e a verdade é ofensiva. Meus irmãos, a verdade é que Deus se fez homem. Deus se esvaziou, veio, andou entre nós, subiu numa cruz, morreu nela. Por causa de nós matamos a Cristo também com os nossos pecados. Essa mensagem é ofensiva, ninguém quer ser mau, ninguém quer ser aquele pelo qual Cristo morreu. As pessoas querem ser boas, elas querem merecer a salvação, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho diz que todos são pecadores e merecem um inferno eterno. É isso que nós pregamos, mas que existe um caminho, e só um caminho, e o caminho é Cristo. Meus irmãos, nós combatemos essa guerra pregando o Evangelho. Não há outra opção, não há o que fazer. Não temos o que fazer diante disso. Isso não é triste, isso não é duro. Na verdade, isso é maravilhoso, porque nós falamos daquele que nos salvou. Meus irmãos, vocês sabem o que é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que tirou você da morte para a vida. Ninguém aqui foi salvo por outro meio. Todos nós fomos salvos por Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho e nós fomos salvos por isso. O Evangelho é a notícia mais alegre que nós temos para dar. Ela é dura em alguns aspectos. Ela é estranha para o mundo. Mas eu não estou preocupado com a beleza dela para mim ou como as pessoas vão ouvir. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela pode ser loucura para os gentios e abominação para os judeus, mas ela é poder de Deus. Pregue o Evangelho sem medo, sem vergonha, com confiança. É assim que nós combatemos essa guerra. Paulo finaliza esse trecho da seguinte forma: mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Meus irmãos, sejam sóbrios e sensatos, suporte as aflições, vocês terão algumas, mas vocês não vão passar por elas sozinhos. Nós somos igreja, nós estamos aqui. E não somente nós, o próprio Cristo, pois Ele venceu o mundo. Eu sei que as aflições são difíceis, mas Deus nunca nos abandonou nelas. Tenham bom ânimo. Preguem o Evangelho, façam o papel de evangelista. Cumpram isso. Preguem o Evangelho, porque essa mensagem salva. É assim que nós combatemos nesse mundo. Cumpram plenamente o ministério de vocês. O ministério de vocês não é necessariamente ser um pastor, ser um presbítero, ser um diácono, ser presidente de alguma sociedade interna. O ministério de vocês é o sacerdócio universal. É pregar o Evangelho a todos quanto for possível. O ministério de vocês é aquilo para o qual Deus chamou vocês. É cuidar um dos outros, é anunciar que Cristo veio e vai voltar. No filme Top Gun, essa segunda edição, chamado Maverick, como um bom blockbuster de Hollywood que ele é, eu não preciso dizer, né, como o meu amigo Rafael já sabe no final, sem ter visto, que a missão deu certo. Eles fizeram aquilo. Afinal, é isso que a gente espera de um filme assim. Ela não foi fácil, teve vários percalços, mas ela foi concluída. Meus irmãos, nessa noite nós ouvimos sobre uma guerra a qual estamos inseridos. E ouvimos que nós não temos a opção de não lutarmos nela. Nós fomos instruídos por Paulo sobre como nos prepararmos para a batalha. Aprendemos como é o território inimigo. Descobrimos que ele é demasiadamente hostil para a nossa mensagem. Vimos um exemplo de um bom soldado de Cristo,
de como um bom soldado lutou nessa batalha. E finalmente nós recebemos a nossa arma para esse combate. Mas eu vou contar o final dessa história, eu vou dar um spoiler para vocês sobre isso. Nós, de fato, lutaremos durante toda a nossa vida. Mas nosso Cristo e Rei, Ele já venceu essa batalha. E um dia, nós ouviremos uma trombeta tocar. Não sabemos como será esse barulho, mas nos momentos nós saberemos como ela será. Nós saberemos tocou. Nós correremos, se estivermos em um local coberto, nós iremos ansiosos e atônitos olhar para os céus. Nós veremos ele se enrolando como um pergaminho. E lá diante dos nossos olhos estará Cristo, Jesus, nosso Senhor. Ele estará vindo mais uma vez. Ele estará vindo nos buscar. Nós esperamos ansiosamente esse dia. Nós anunciamos esse dia porque ele de fato acontecerá. Se alguém não crê nisso, não adianta nada. Nós não vivemos por essa terra, nós vivemos crente que um dia essa trombeta vai tocar e Cristo virá nos buscar. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto esse dia não chega, nós somos convocados por esse mesmo Rei que há de voltar a combater um bom combate. Meus irmãos, se alguém ainda não tem essa esperança, lembrem-se das boas novas. Nós éramos pecadores e Cristo nos salvou. Não tem limite para o poder e para a graça de Cristo. Você só precisa clamar, você só precisa se prostrar, você só precisa vir e correr diante dele e desejar esse Cristo e assumir essa esperança e crer que um dia ele há de voltar. Eu não sei como fazer isso, eu não sei se existe um botão para isso, mas eu sei que Cristo me salvou. E se ele me salvou, ele pode salvar qualquer um. Corra para ele, porque a graça é poderosa para salvar todo aquele que crê. Vamos fazer mais uma oração?